Se você ainda não tem o Bitec Pague Menos, aproveita e instala aí no seu computador. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, tem testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Hoje nós temos aqui em mãos um smartphone da Xiaomi, galera, que é focado em ser barato. Literalmente, o custo-benefício aqui é a prioridade. É um smartphone que custa na faixa de R$580. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu vou deixar os links aqui na descrição, tá? Que é o Redmi 7A. Você pode encontrar ele nessa faixa de 580, 590, mais ou menos. Pode ser que esteja mais barato, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo. E ele é novo, né? Ele faz parte da nova linha aí do Redmi 7. Só que a linha A, quando você tem esse A no final, é totalmente focado em custo-benefício. Vamos dar uma olhada nele, porque tem muita coisa legal pra gente ver. E se você não tá inscrito no canal, já se inscreve aí. Ativa aqui o sininho pra receber as notificações. Me siga nas redes sociais, porque sempre tem conteúdo legal pra te manter atualizado. E já deixa o like, tá bom? Vamos começar olhando a caixa dele, galera. É bem basicão, tá? É um aparelho focado em ser mais simples mesmo. Nós temos aqui uma versão de 2 GB de RAM com 16 GB de armazenamento. Nós temos outra versão com 32 GB de armazenamento. E é isso, galera. Você não vai encontrar 3 GB de RAM ou 4 GB de RAM. Poderia ter isso, seria até bem mais legal. Mas considerando no que ele tem foco, até que faz sentido, mas eu senti falta de uma versão pelo menos com 3 GB de RAM. Vamos abrir aqui, bonitão, e olha só, nós já temos o aparelho aqui, a gente já olha ele. Antes, vamos seguir para o que nós temos aqui dentro. Temos carregador, tá ok? Não é um carregador com tecnologia Quick Charge, esse carregador aqui, e nós temos aqui uma entrada micro USB, não é USB tipo C também, porque o foco é custo-benefício, como eu falei para vocês, e aqui dentro nós temos apenas manuais de instrução, não temos aqui nada como numa capinha ou algo do tipo, vai ter que comprar à parte. Gente, olha só, dá uma olhada aqui, deixa eu mostrar o aparelho primeiramente para vocês, deixa eu desbloquear ele, vamos tirar primeiramente esta proteçãozinha aqui da traseira dele, e olha aqui, temos um aparelho bem funcional. Isso aqui é um corpo de plástico, tá? Temos a escrita da Redmi aqui. É um plástico meio texturizado, assim, ele parece ser um pouco emborrachado. É uma construção simples, mas ele é bonitinho, bem compacto. Temos aqui na lateral o botão de aumentar e diminuir o volume, travar e destravar, e aqui do lado a gavetinha dele. A gaveta suporta 2 chips de operadora e um cartão de memória, dá para você usar tudo ao mesmo tempo. Então é legal que eu foco aí no uso mesmo pro dia a dia. A tela dele é de 5.45 polegadas, na verdade dá quase 5.5 polegadas, e a gente tem um pouquinho de borda aqui, um pouco de borda aqui, e é HD, tá, galera? Então, o que acontece? A bateria desse bichinho aqui é 4.000 mAh, então 4.000 mAh. Com uma tela HD, você tem uma bela economia de bateria. A gente tem aqui dentro o Snapdragon 439, que ele é mais ou menos ali o que a gente encontraria no Snapdragon 625. Então não é um processador fraco, é um processador bom. É claro que não se compara às novas linhas que a gente tem, mas para uso do dia a dia, ele vai dar conta. Não adianta você esperar um multitarefa absurdo, porque a gente tem 2 GB de RAM aqui, um jogo rodando no máximo, que não vai rodar, mas para você usar o seu WhatsApp, seu Facebook ali de boa, fazer um multitarefa mais leve, ele vai, tá? Você não vai ter travamento, não vai ter engasgo, nem nada disso. Até que ele entrega um bom processador. Eu acho que falta mais memória RAM aqui e armazenamento, porque 16 GB é muito pouco, né? Mas vamos dar uma olhada então nele aqui, ó. A câmera traseira, a gente tem uma câmera única de 12 megapixels com um flash aqui, tá? E na frente uma câmera de 5 megapixels. O interessante é que aqui é uma câmera da Sony que a gente tem nessa câmera traseira. Eu tirei algumas fotos, eu vou colocar aí para vocês verem. Eu achei bem satisfatório o resultado, porque a gente tem um sensor aqui de 1.25 microns. Isso significa o quê? Que é um sensor que tem os pixels um pouquinho maior, ele consegue absorver, digamos assim, uma qualidade melhor de luz, tá? Não é uma câmera ótima, mas é uma câmera muito boa pela faixa desse aparelho. Vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem, e aí também a gente tem até que uma, assim, boa condição de luz, tem um nível de detalhe legal que a gente consegue ver aqui na foto. Quando vai para low light, não tem jeito, a qualidade cai legal mesmo, vocês podem ver aqui, ó, que vocês não estão vendo a foto aí. O foco desse aparelho não é ser né, forte em fotografia, é para uso no dia a dia, mas eu até que eu achei ok. A câmera frontal, normal, uma câmera de 5 megapixels,
mais ou menos, tem lá seu modo retrato. Na câmera traseira a gente tem um modo retrato também, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só que é um pouquinho estranho o modo retrato aqui dessa câmera, você tem que vir aqui, ó. A gente tem quais modos? Modo de foto, a gente tem vídeo, o vídeo ele faz até em 1080p a 30 frames por segundo, é o máximo que essa câmera aqui da Xiaomi vai filmar, você não vai ter 4K, tá? E nós temos aqui a parte de vídeo curto e Pro, que é o modo manual. Na parte de foto aqui, gente, você tem que entrar aqui, olha, clicar, e daí você vai ver aqui os modos, então a gente tem aqui, ó, cena, tá vendo? Cena, e você tem aqui vários modos, vai ter até um modo noturno aqui, é mais um quebra-galho, tá? Eu não vi modo para tirar foto retrato de objeto, ele reconhece só pessoa. E na câmera frontal, você tem também um modo retrato, que é aquilo lá, dá conta no dia a dia. Mas até que para a categoria dele, pela faixa de preço dele, é uma das melhores câmeras que você vai encontrar provavelmente, tá? Sensor Sony, num aparelho na faixa de R$580, você vê que a Xiaomi se deu ao trabalho de procurar pelo menos um sensorzinho mais legal para essa categoria de produto. A tela dele é o seguinte, gente, ela tem um brilho não muito alto, tá? Em dia de sol você vai sofrer um pouquinho, sim, mas ela não é fraca. Ela tá longe de ser uma tela fraca, como eu já vi em alguns outros aparelhos da Xiaomi. Uma coisa que tá me chamando a atenção é que o ângulo de visão dele, ó, então vocês estão vendo aí em cima, né, beleza. Eu olhando daqui, ó, já fica meio difícil de ver. Quando eu coloco de lado, eu já não consigo ver quase nada. Então é uma tela, ela não tem um ângulo de visão muito bom, mas para você ver seus conteúdos e tal, ela tem uma fidelidade de cor ok, né, razoável, não é uma tela AMOLED nem nada disso, é uma tela IPS normal. Vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, que você vai conseguir ver conteúdo de boa, mas em 720p, tá? Não é uma tela Full HD como eu falei para vocês, o brilho tá no máximo, tá, gente? Então olha só, você tem um nível de detalhes ok, né? As cores são boas, a Xiaomi costuma acertar bem nessa tela IPS que ela costuma usar mesmo nos celulares mais básicos, e a gente pode dar o pinch aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui em cima para vocês, ó. O pinch to zoom, né? Que ele preenche a tela inteira. Então não é uma tela com pouquíssimas bordas, mas ainda assim tá bem ok. Já falando de mídia, nós temos a entrada de 3.5mm aqui, tá? Pelo que vocês podem ver. Ele é um celular que ele não é muito fino, ele não é extremamente grosso, mas como a gente tem uma bateria de 4.000 mAh aqui e ele tem um corpo relativamente pequeno, olha só como a pegada dele é curtinha na mão, né? Ele ficou um pouquinho mais grosso, mas eu acho que é um ótimo trade-off, colocar uma bateria maior aqui, sendo que o foco é mais custo-benefício, então você tem um aparelho que com uma tela HD, 4.000 mAh de bateria, o Snapdragon 439, vai durar sossegado aí um dia sem problema nenhum, um dia e meio você consegue, dependendo do uso, até 2 dias você consegue chegar, se você for um usuário mais básico, tá? Você não vai ter grandes problemas aqui. Em termos de desempenho, deixa eu mostrar o Asphalt 9 rodando aqui para vocês. O Asphalt 9 é um jogo pesado, tá? E eu quero mostrar o desempenho para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que ele se sai. Então, olha só, galera. Esse aqui é um jogo bem recente, né? Que vocês sabem que é pesado. E ele tá rodando, tá vendo, ó? É óbvio que ele não está rodando no gráfico máximo, mas ele tá dando conta. Eu não tô vendo engasgo, não tô vendo nada em exagero. É claro que a gente tem uma quedinha ali de taxa de frame, você tem um nível de detalhe mais baixo, só que o bichinho vai, ó. Porque esse processador, o Snapdragon 439, ele dá conta. O que falta um pouco nesse aparelho é mais a questão aqui da memória RAM, que dá realmente um gargalo. Então, quando você começa a usar muito aplicativo, esse tipo de coisa, você vê que ele começa a sofrer, você tem que começar a fechar algumas coisas. É uma pena que não tem uma versão de 3 GB de RAM aqui, tá? O som dele, já aproveitando que a gente tá falando aqui da parte de mídia, é esse falante aqui, tá? Vou aumentar no máximo aqui pra vocês verem, ó. Ele é até bem alto, tá? Ó, razoavelmente alto, em lugar barulhento você vai conseguir escutar sem grandes problemas. Aqui, ó, rodando de boa. Só que ele não é muito definido, né? Obviamente não é som estéreo, só sai por aqui, você não tem som por aqui e nem por aqui. Mas dado o posicionamento dele, é um aparelho muito equilibradinho, assim, sabe? Eu acho que se você tiver com a expectativa alinhada de ser um aparelho para uso mais básico para o dia a dia, e quando eu digo básico, não é usar um aplicativo só, não. É fazer um uso normal de uma pessoa que não espera um desempenho muito alto para o aparelho, ou até talvez um aparelho para você utilizar como substituto em locais que você não quer levar um aparelho muito top de linha, né? Não quer arriscar e tal, é uma ótima opção também. E para uso do dia a dia, quem faz uso básico do aparelho, ele dá conta de boa, dá para você rodar todos os aplicativos. Lógico que se você rodar muito aplicativo com multitarefa, vai dar aquela engasgadinha. Jogos, você consegue jogar
consigo rodar os jogos da Play Store sem excesso. A parte de mídia dá conta, não é uma tela maravilhosa, mas tá bem de acordo com o que a gente espera para essa categoria de aparelho. E uma câmera que tá ok também, sabe? Não vai ser uma maravilha, mas tá legal. A minha maior crítica realmente para esse aparelho aqui é a questão de faltar uma versão com 3 GB de RAM, que eu acho que seria aí um bichinho bem competitivo, mesmo que fosse assim, coisinha pouca mais cara. A gente tem aqui o micro USB, poderia ser um USB tipo C, mas eu entendo o corte de custo, é um aparelho muito barato mesmo. E a tela, eu acho que poderia ter um brilho pouquinho maior e ter um ângulo de visão um pouco melhor, porque tá meio de lado assim, ó, de lado você já não vê muito bem, entendeu? Mas cara, é um aparelho assim que me chamou a atenção pela faixa de preço dele. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês, tá? Do Redmi 7A, do Redmi 7 e do Redmi Note 7, que fazem parte da família, mas esse aqui, se você, assim, pô, eu quero um uso mais normal pro dia a dia, cara, não quero nada demais, eu quero economizar bastante, e ainda assim ter um aparelho ok na minha mão, é uma opção, sem dúvida, que vai valer muito a pena. Depois eu vou trazer um teste de câmera, um review pra vocês, eu acho que é um aparelho que é interessante, que muita gente vai bater o olho e vai chamar atenção. O design dele, gente, olha só, ele não é feio não, eu acho ele bonitinho, ele é meio redondinho, meio gordinho aqui do lado até, né, então tem essa escrita aqui, eu achei um pouco feia, isso aqui, né, essa certificação que eles colocaram, mas esse Redmi tá bem legalzinho, e a pegada dele, ó, é bem legal pra quem tem mão pequena, porque ele não é muito grande, tá vendo? A minha mão é grande e ele fica bem compacto aqui, então é um aparelho muito acertadinho, assim, ele teve uma boa evolução em relação ao Redmi 6A, que tinha bateria menor, eu não lembro se tinha câmera no Redmi 6A da Sony, então acho que a Xiaomi conseguiu acertar nos pontos bons aqui. Deixe seu comentário, links na descrição também, como eu já falei, se você tiver interesse já da Amazon ou de outro marketplace que já esteja aqui no Brasil, então você não precisa pagar taxa, nem nada disso, o produto já tá no Brasil, e por esse preço é um competidor muito forte. Deixe seus comentários o que você achou, e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!